sabe, eu adoro animes com uma boa passagem do tempo. Ver o protagonista nascer, ter suas ilusões da adolescência ou até seu casamento. A passagem de tempo e a jornada são coisas que muitos animes tratam de forma secundária. Mas e além da jornada? O que vem depois do fim? Dragon Ball Frieren. Eu admito, quando o Frieren lançou eu caguei baldes pra ele e pra sua proposta no geral. Lembro de ver o Marco falando e achando bem genérico. Ah, e tal coisa acontece no grupo de RPG depois desse evento. Tudo que entrou na minha cabeça é que seria mais um anime relevante, que podia ou não ser Isekai. Mas caralho, eu definitivamente não tava preparado pro impacto que esse anime teria. Meu Deus, top 1 anime desbancando pra sempre a máfia do Fullmetal de maneira irrecuperável. E todo esse barulho só me afastou mais do anime. Não me entenda mal, eu não tenho nenhum problema em consumir obras populares. Pô, eu vi Jujutsu na época que estourou, né, antes de virar anime de analfabeto do TikTok. Mas a paixão tão rápida e intensa me soava desproporcional. Foi a mesma sensação que meu de 11 anos teve na era do Spinner, se é que você me entende. E assim como o Spinner, no fim eu acabei me rendendo. E bem, o que eu achei de Frieren é bom. Com toda certeza é debatível se merecia o top 1, mas definitivamente não é ruim. A história fala de Frieren, uma elfa que depois de muitos anos havia terminado sua jornada. Seu grupo havia finalmente derrotado o Rei Demônio e retornavam triunfantes como heróis. Himmel o herói, Aizen o guerreiro, Heiter o clérigo bebum e Frieren a maga. Eles relembram como tudo começou e de tudo que se passou. Para eles, aquela havia sido uma longa jornada, mas para Frieren foram apenas 10 anos. Eles observam a chuva de meteoro que acontecia a cada 50 anos, porém por conta das luzes da cidade, eles não conseguiam ver direito. Por isso a Frieren promete levar eles para ver num lugar melhor, né, na próxima vez. E assim eles se despedem, e 50 anos depois, ela volta para cumprir sua promessa. Enquanto a Frieren não havia mudado nada, todos seus amigos haviam envelhecido, haviam crescido e mudado. E agora eles teriam sua última aventura juntos, relembrando tudo que passou. E assim vendo a chuva de meteoros que marcava o fim de tudo. Tempo depois, Himmel foi o primeiro deles a falecer. Sua morte fez Frieren perceber algo. Ela passou 10 anos com ele, mas ainda assim, ela não sabia nada dele. A Frieren chora, se perguntando por quê. Mesmo sabendo da curta vida humana, ela nunca se preocupou em aprender mais sobre ele. Na hora da despedida, ela pergunta ao Heiter se ele não temia a morte. E assim, ela se despede, decidida que conheceria melhor os humanos a partir de agora. 20 anos se passaram desde a morte de Himmel. A Frieren decidiu novamente fazer uma visita ao Heiter, que já estava bem mais velho. O Heiter agora cuidava de uma órfã e não mais bebia. A Frieren fala que gostaria de conhecer mais as pessoas e retribuir por tudo que o Heiter fez pra ela. E ele pede para que a Frieren leve a Fern com ela. Ela inicialmente rejeita, mas acaba sendo convencida a ensinar a Fern magia, enquanto ela decifrava um livro ali. Conforme o tempo passava, a saúde do Heiter piorava, chegando a ficar de cama. A Frieren manda a Fern interromper o treinamento para ficar do lado do Heiter, já que com o tempo ela seria uma maga. Porém a Fern não queria isso, ela não tinha muito tempo para virar uma maga. Ela queria fazer isso antes do Heiter morrer. A Fern se lembra de quando o Heiter salvou a vida dela, e como ela não queria que ele se arrependesse de tê-la salvo, e que por isso ela precisava aprender a viver por conta própria. Com o tempo, a Frieren terminou o que ela tinha que fazer, e Heiter pergunta como estava a Fern. A Frieren conta que a Fern ainda tinha muito o que aprender, mas que já estava no nível de um adulto, e o Heiter fica feliz sabendo que ela não mais atrasaria a Frieren. A Frieren então pergunta por que ele decidiu salvar a Fern, e ele responde que o fez porque é o que o Himmel teria feito, e assim, eles passam os últimos dias juntos até o fim da vida de Heiter. Após isso, elas saem em viagem por aí, ajudando moradores e coletando todo tipo de magia por aí. Coletar magias era um hobby da Frieren, e isso não mudou com a entrada da Fern. Porém, o que mudou é que agora ela se dedicaria para que pudesse conhecer e entender a Fern. Eventualmente, elas vão visitar o Aizen, que ainda estava vivo, até que bem. Ela pergunta se haveria algo que ela pudesse ajudar, e o Aizen fala para ela recuperar o Grimório original da grande maga Flame, da qual Frieren foi aprendiz. O motivo disso era para que a Frieren pudesse falar novamente com o Himmel. Eles reencontram um livro que fala sobre a terra onde descansam as almas, e que também estava o castelo do Rei Demônio. Elas se despedem do Aizen e assim começam a jornada para o além, indo pelo mesmo caminho que ela fez junto do Himmel e dos outros. E inicialmente, esse é o nosso grupo, Frieren e Fern. Porém mais tarde, Stark se junta a elas. Stark era um guerreiro que foi aprendiz do Aizen. Ele se junta a elas após uma grande batalha contra um dragão. E assim nosso grupo tá formado, e finalmente podemos falar sobre os temas da história. Frieren fala sobre muita coisa, mas eu diria que tem 3 temas que são centrais e recorrentes: o tempo,
herança e legado. Claro, de certa forma você pode condensar tudo isso em uma coisa só, mas eu sinto que é mais fácil falar de forma separada. Então vamos por partes. O tempo. Frieren é bastante vocal sobre a passagem do tempo e de como ela é diferente para Frieren. Inicialmente ela não ligava muito para as coisas, passavam 10 anos, 50 anos e ela não parecia notar diferença. Porém, após a morte de Himmel, ela mudou. Ela passou a valorizar mais o tempo que ela passa com os humanos. O desenvolvimento da Frieren é bem centrado nisso e ela evolui bastante, passando a entender mais os sentimentos humanos, sua percepção de tempo e o que fazem com ele. Sair do último episódio de volta ao primeiro é realmente uma mudança radical. A herança que ela recebeu das aventuras com o grupo foi o que realmente fez ela mudar. Herança. Esse é mais um dos temas que permeia o Frieren, se conectando a bem mais personagens. Do grupo atual, todos foram de alguma forma influenciados, todos herdaram algo do grupo antigo. A Fern pelo Reiter, o Stark pelo Aizen e a Frieren pelo Himmel. E isso vai mais longe. A vida do Himmel foi a mais curta, mas tem um dos maiores legados do anime. Suas atitudes, mesmo que às vezes parecem pequenas, influenciaram pessoas mundo afora, seja gente de dentro do seu grupo, como o Reiter e a própria Frieren, ou até fora dele. Sua vida foi curta, mas sua influência permaneceu, mesmo após o fim de sua vida, mesmo na Era da Paz, que veio depois da morte do Rei Demônio. Ah, sim, os demônios. Demônios em Frieren são feras selvagens, que apenas imitam seres humanos. E Frieren sabe muito bem disso, por conta do seu passado, que destruíram a vila onde ela morava. Além disso, durante o anime, ela enfrenta uma das servas do Rei Demônio, Aura. Não essa do Overlord. Essa, Aura, a guilhotina. E acredite, isso chegou a virar polêmica entre os americanos e acusaram a Frieren de ser racista. Por quê? Por conta da maneira que demônios foram retratados, de certa forma meio como maus por natureza. Cara, isso é só tão bizarro. Tipo, ideologicamente fudido você tem que estar pra mandar uma dessa, cara. Por sorte, isso não pegou no Brasil, ficou mais na gringa mesmo. Porque, sério, essa porra só me lembra do Devil May Cry da Netflix, cara. Adi Shankar total. Mas voltando ao anime, Frieren é uma obra lenta, mas com um ótimo desenvolvimento e ótimos personagens. Flame, Ubel, Seri, Stark, Fern, Sign. Por que não namoram de uma vez? Ela representa muito espectador, velho. Brabo demais. Falando na Seri, ela é mais uma das personagens que entra na temática de herança, junto a Flame. Seri foi a mestra da Flame, que foi a mestra da Frieren. A magia favorita da Flame era a magia das flores. E eu gosto como, apesar de ser, magia inútil, segundo as próprias palavras da Seri, foi com ela que a Frieren se aproximou do Himmel. Coincidência ou não, são coisas da vida. E é interessante ver isso na obra. Enfim, falando agora de aspectos mais técnicos, a animação de Frieren é ótima. E apesar de ser um anime mais calmo, as cenas de luta ainda são muito boas. A trilha sonora é incrível, mas acho engraçado que a trilha das lutas particularmente me lembra Skyrim. Dessa música específica que tá tocando e de uma do Clash of Clans, mas essa é um pouco nada a ver. A abertura é perfeita, sério, é daquelas que pode até não ser sua favorita, mas é inegável que combina demais. Algo como a Genji Fullmetal ou Realize de ReZero. Enfim, eu acho que eu não tenho muito mais a falar de Frieren. É uma obra boa com certeza e dá pra tirar muito dela, mas eu preferi ter essa abordagem mais calma e tranquila, justamente por conta da minha experiência com a obra, minha experiência pré-obra, no caso. Claro, eu estaria mentindo se eu dissesse que o Amor Enorme foi a única razão pra eu ter evitado assistir. Frieren foi um dos poucos animes que agradou todo mundo. Gregos e troianos, punheteiros e puritanos. E os primeiros grupos que eu vi elogiar o anime foi justamente os ultra puritanos anti-eti e os anti-sekai, que fazia parecer que gostavam mais do anime por não ser Isekai. Era meio estranho, cara, tipo, não. Mas no fim do dia valeu a pena ter assistido. Foi uma boa e agradável experiência, além que eu consegui tirar algo, que nem todos dá pra tirar algo, tem alguns você só se diverte, mas tá tudo bem, mano, tá tudo bem, nem tudo é pra você sair tirando tudo. Calma aí. O anime tá dublado, inclusive na Netflix, então se por acaso você não viu, que eu acho difícil, eu recomendo. Bem, eu sou o Lápero e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, tem muitos outros de onde esse veio. E enfim, obrigado.